Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tu e o Trilho em podcast. A todos os amantes do trail running e ouvintes do Tu e o Trilho, hoje temos o privilégio de receber um convidado muito especial, o Carlos Oliveira, um nome com vasta experiência no mundo dos seguros e, para a nossa sorte, também com uma ligação forte ao trail running. Carlos, em nome de toda a equipa do Tu e o Trilho, queremos agradecer-te imensamente por teres aceitado o nosso convite. Sabemos que o teu tempo é precioso e a tua disponibilidade para estar aqui conosco é um gesto que muito valorizamos. Encaramos este episódio não apenas como uma entrevista, mas sim como uma verdadeira oportunidade de esclarecimento para toda a nossa comunidade do trail running e para todos os que nos seguem. Acreditamos que a tua perspectiva, enquanto agente de seguros e conhecedor da modalidade ou da disciplina, será fundamental para desmistificar muitas das questões que rodeiam os seguros em provas e a proteção dos atletas. Portanto, esta conversa decorrerá num ambiente descontraído, como é habitual aqui no nosso Tu e o Trilho. Vamos abordar alguns aspectos mais pessoais sobre ti, Carlos, para que a nossa audiência te conheça melhor. Mas o foco principal será, sem dúvida, os seguros de provas e a cobertura para atletas praticantes de trail running. Vinheta. Olá Carlos, bem-vindo ao nosso canal do Tu e o Trilho, mais uma vez. Muito obrigado por fazeres parte também aqui da nossa comunidade e dos e do nosso repertório de convidados do Tu e o Trilho. Vamos ter aqui uma conversa também descontraída. Carlos, obrigado por nos esclareceres aqui a nossa comunidade em relação aos seguros, que é um tema que tem vindo a ser falado nos últimos tempos, nos últimos anos, e para também desmistificar aqui algumas ideias pré-concebidas dos nossos organizadores de provas de trail e também atletas, que em nada correspondem à verdade, e tu és a pessoa indicada. E também já te vais apresentar e vais também dar-te a conhecer. Mas primeiro, Carlos, para começarmos, gostaríamos que nos contasses um pouco sobre ti. Qual é a tua idade, de onde é que és natural e o que mais experiência o teu dia-a-dia, além dos seguros? Ora, olá, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Bem, é um prazer realmente tentar ajudar. Aliás, porque eu entrei na área dos seguros, na vertente de acidentes pessoais e eventos esportivos, senti que efetivamente, quando era praticante, já vou falar um pouco sobre isto, que os organizadores também tinham dificuldade até em arranjar os seguros para as provas. Portanto, sou o Carlos Oliveira, como já me apresentaste. Portanto, eu sou de uma aldeia, ali no pé da Serra de Caramulo, que é Cabralzinho, que agora até é conhecida porque há lá um trail, que é o Trail Rota dos Figueiros, que eu organizo já há 9 anos. Portanto, mas vivo no Funchal há cerca de 20 anos. É exatamente há 20 anos que estou aqui a viver. Portanto, tenho 40 e tal anos. Tenho 40 e tal anos, já nem gosto muito de falar de quantos 40 e tal. A partir dos 40 já nem contamos, Já não é? nem conto, deixou de contar para mim. Portanto, tenho 40 anos. Pronto, e aqui estou no Funchal há 20, portanto, a área de mediação de seguros não é a minha atividade principal, ok? Portanto, é uma atividade que eu tenho paralela, embora aqui em casa a família diga que parece que é a principal, tendo em conta que realmente a área de seguros me tira boa parte do meu tempo. Eu sou professor de Educação Física, portanto, aqui no Funchal, na Madeira, e tenho um complemento da área de mediação de seguros. Muito bem. Quando é que começaste o teu percurso profissional como agente de seguros? E já sabemos que a tua fonte de rendimento não é os seguros, portanto, és professor de Educação Física, mas isso começou quando e como? Bem, eu já estou no seguro já há 11 ou 12 anos, ok? Portanto, isto foi um convite de um colega, também professor de Educação Física, que entretanto criou uma empresa de mediação de seguros, portanto, e com quem ainda estou ligado, e na altura convidou e começamos a trabalhar, e ele já tinha a empresa dele, e eu tirei a minha formação nesta área também, comecei a trabalhar nos seguros em todos os ramos, e depois vi, efetivamente, que a área também de acidentes pessoais que
que era uma área que não estava explorada, honestamente é uma área que não estava explorada e que havia muita dificuldade a todos os níveis, quer dos próprios colegas na mediação de seguros também não sabia muito bem como enquadrar, e então foquei-me bastante nessa área e efetivamente correu bem, ao ponto de neste momento são dezenas de milhares de atletas de seguros por mim por ano em Tu trabalhas OCR, com trail, muitas seguradoras, não é? com todos os seguradores do mercado. E quando é que a disciplina do trail running entrou na tua vida? Como é que começaste, como é que começou a tua envolvência com a modalidade ou a disciplina do trail? Bem, é uma história engraçada, porque eu aqui na Madeira, quem conhece a Madeira sabe que isto propriamente não é uma planície, não é? Isto é uma montanha só, e eu sou um grande apaixonado pelo BTT, portanto, isto o BTT realmente é a minha grande paixão. O ciclismo em si, mas o BTT também. E eu estava no Paulo da Serra, eu tinha aqui um grupo onde nós, ao fim de semana, devorávamos aqui isto tudo, e estava no Paulo da Serra e vimos a passar uns grandes malucos, que eram os atletas do miúdo, que na altura o miúdo ainda se fazia no sentido este-oeste, portanto, começava em Machico e terminava em Porto Muniz. E estávamos lá em cima, no Paulo, na zona da Bica da Cana, e nós estávamos lá para aí 10, 11 da manhã, e chega ali malta a correr, e disse-me, eu já venho com 11 horas a correr, eu disse, é tudo louco. E achei aquilo espetacular, porque eu andava a percorrer as montanhas de BTT, e andavam lá alguém ainda mais maluco do que eu a correr. E então disse, quero experimentar isto. Até porque a minha formação enquanto esportista foi no atletismo. Portanto, eu fiz atletismo até aos 18 anos e acho que era um bom atleta. Depois chegou aos 18 anos, deixas de ganhar provas para ser mais um. É aquela transição de júnior para sénior. E aí deixei. Aí deixei o atletismo, também estudar, andar na universidade e por aí fora, tipo, não dava para tudo. E pronto, aquilo fez-me novamente voltar às corridas. E não voltei só ao trail. Voltei ao trail, voltei ao atletismo de estrada, aqui num conceito que existe aqui na Madeira, que é o Madeira a Correr. Fui Liane, era federado num clube aqui. E também fazia triatlo de vez em quando. Pronto. Voltei a mandar umas corridas, até que depois fisicamente, por questões de saúde, por causa dos joelhos massacrados que tenho, tive que parar. E te lembras qual foi a primeira prova que fizeste a trail? Lembro que foi organizada por um amigo, que foi no clube, que é o Clube da Aventura da Madeira, aqui uma prova do Clube da Aventura da Madeira, e lembro-me também porque efetivamente foi uma primeira prova onde fiz logo o segundo lugar à geral. Eu tinha a base toda, tinha a base da corrida, tinha o volume de treino a nível de cardiovascular do ciclismo, porque eu quando digo que andava de bicicleta eram 7 ou 8 horas de bicicleta às vezes, portanto ao fim de semana, portanto com voltas de 80 km, 4.000 de acumulado, portanto toda essa parte estava cá. Cheguei lá, foi numa prova curta, que a nível de corrida, sempre mais de 25 km para mim já é maratona, portanto que eu não sou propriamente uma pluma, portanto sou alguém para distâncias mais curtas, e eu lembro perfeitamente, foi na zona do Parque Ecológico de Funchal. Boa. Tu começaste logo a correr e a conhecer o trail num dos sítios mais emblemáticos e que melhor trilhos tem para a disciplina do trail running, que é a Madeira, não é? Todos nós gostávamos muito de participar em provas e a Madeira possui uma vasta qualidade e extensão de trilhos que nós todos apreciamos. Mas ainda te lembras qual foi a primeira prova do trail running que tiveste a oportunidade de assegurar e qual é que foi? Olha, isso não me lembro. Não me lembro, não me consigo lembrar, porque não. Mas Pois, já são muitas provas, não é? são muitas, já há muitos anos também. Portanto, não me lembro mesmo qual foi. Não consigo ajudar, não me lembro. Não, mas tens uma ideia, mas mais ou menos quantas organizações de provas já trabalhaste? Podias partilhar connosco aqui algumas das mais emblemáticas e desafiantes? Bem, muitas, desde os grandes organizadores até aos pequenos organizadores. Portanto, eu já há muitos anos que sou eu que faço seguros do Miute, o Carlos Sá trabalha comigo já há muitos anos também, portanto, Horizontes comigo, portanto, Oh Meu Deus, a PT de anos 81 e por aí fora, agora este fim de semana foi o Oh Meu Deus, portanto, tenho tantos,
o Zela, tudo que é da Sport Creativo também, Trotamontes também, é comigo. Portanto, nos Açores, o CAT, que é o que organiza também o Epic Trail, também o Ecologic Trail nos Açores, e depois todos os outros. Eu, como eu te digo, tenho fim de semana 8, 9 provas seguras, não só de trail, mas também de BTT, de OCRs, de atletismo de estrada, portanto tenho muitas provas, são muitos milhares de atletas por ano. Tu não tens só, não asseguras só as provas de trail running, tu asseguras também outro tipo de desportos, não é? E assim, E existe alguma dificuldade em fazer seguros para o trail running ou não? está a começar a surgir. Aliás, repara, houve um agravamento considerável no início deste ano, bastante considerável mesmo, porque efetivamente o trail running está com muita sinistralidade, mesmo muita sinistralidade, e sinistralidade cara, alta, e as seguradoras fizeram uma alteração, pelo menos aquela que eu mais trabalhava, que realmente tinha prémios de seguro, que é o custo, muito baixos e com a franquia também muito boa. Posso dizer que não vou falar do custo, não vale a pena, mas vou falar da franquia. A franquia era só de 60 euros, que é uma franquia mesmo muito boa para o risco que é, duplicou o valor a pagar. E então comecei a procurar outras alternativas e em várias seguradoras a resposta foi: nós não queremos segurar este tipo de risco, porque efetivamente há muita sinistralidade. Estou neste momento a trabalhar com 3 seguradoras que me estão a aceitar, continuo a conseguir a franquia de 60 euros, mas com um prémio mais caro. O que é que temos feito agora? Por cotação, que também tenho prémios específicos para mim, mas estão a aumentar as franquias, que é sempre uma pena aumentar as franquias. Eu, enquanto ex-atleta, e compreendo perfeitamente o que é um atleta magoar-se numa prova e depois ainda ter que pagar um valor muito alto de franquia. Pode ser que neste momento já há algumas seguradoras que estão a pedir franquias de 120 euros, que é Isso é muito, muito. que é muito elevado. Apesar de tudo, se fores para o futebol e fores para outras modalidades, até são mais altas, mas nós queremos, eu quero, porque para mim o atleta não é um número, é alguém que está lá a correr, e eu evito isto ao máximo. Portanto, o que é que eu tenho falado com os organizadores? Apresento-lhes as várias soluções, ok? E depois até encaminho qual é que acho que poderá ser a solução maior, que muitas vezes passa por, que eu também compreendo o organizador, que tem muitos custos, não é? Custa muito, portanto também quer pagar menos pelo prémio. Às vezes tenho recomendado, ouça, até podem colocar a franquia mais alta, mas assumam metade da franquia, por exemplo. Depois eles decidem aquilo que eles querem. Portanto, porque também pagar muito por atleta, as despesas são muitas neste momento, como quem organiza um evento, sabe? Portanto, mas está a haver alguma dificuldade, sim, neste tipo de risco. Eu no outro dia estava a falar com uma pessoa que me esteve a explicar que o trail running é, portanto, vocês, em termos de seguros ou seguradoras, analisam o risco. E o risco, portanto, aquela linha, não é? Subiu em termos de patamar. E estavam a dizer que o risco do trail running subiu, que é até uma disciplina relativamente, digamos, não perigosa, comparativamente com o skyrunning. Se o skyrunning é andar lá em cima, na alta montanha, o risco de sinistro de uma prova de trail running ou de atletas de trail running é menor. Portanto, como é que se inverteram aqui as situações de uma modalidade e da disciplina do trail? Para as seguradoras, o Sky e o Trail têm riscos semelhantes. Portanto, nós, por exemplo, eu quando trabalho, apresento o risco e o valor vem igual a ser uma corrida de trail running que seja só em baixa montanha, do Sky, que tem. E até posso dizer uma coisa que vai ser engraçada para quem depois nos ouvir. A maioria dos sinistros são em provas curtas de trail running. E é verdade, porque primeiro são provas mais rápidas, muito mais rápidas. Portanto, há muito menos cuidado da forma como se coloca o pé, porque depois também, e acho que qualquer organizador que, vai ouvir, que nos vai ouvir, sabe que os atletas mais mal preparados vão para esse tipo de prova. São aqueles atletas que correm muito na estrada e que de vez em quando vão ao mato. É completamente diferente. Portanto, o atleta, ou da ultradistância, ou até do Sky, está muito mais habituado a treinar ali. Portanto, o risco é, e eu às vezes tenho que explicar isto aqui às seguradoras. Portanto, é de explicar exatamente isto. Vamos analisar o sinistro que nós tivemos em ultradistâncias e em distâncias curtas. E a verdade é que nas distâncias curtas há muito mais sinistralidade.
Pois, e pronto, quem me teve a explicar foi o João Paulo Queiroz, que me explicou realmente que, eu tenho um seguro, de 3.000 metros que me foi, foi-me imposto, né, fui obrigado a fazer por causa do campeonato mundial do ano passado e também de há 2 anos em Itália, que tínhamos que fazer um seguro acima de 3.000 metros ou até essa altitude. E realmente o seguro comparativamente com o do trail ficou mais em conta. Percebes? E até em termos de seguro, tinha mais itens, percebes? Pronto, o que me foi explicado foi isso, é que realmente neste momento o skyrunning está mais caro por causa também dessas mortes que tem havido também no trail. Mas repara, em primeiro lugar, portanto, tu aí já estás a falar de 3.000 metros, que nós não temos em Portugal, não é? Portanto, nós aqui temos o Sky e às vezes estamos em baixa montanha, pois tem a ver com a forma como o percurso é preparado também. Eu falo do Sky cá em Portugal, não é? Quer dizer, por exemplo, tu tens o Miúte é muito provavelmente a prova que anda em mais altitude em Portugal e, e não é Sky, não é? É uma prova de trail running. Portanto, o que tu falaste, provavelmente fizeste um seguro através da ITRA, não sei, foi? Não, foi mesmo pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. De campismo e montanhismo. Ok, Eles têm portanto, lá. ok. Eles têm lá. Agora, nós fazemos seguros para eventos que decorrem em Portugal. E tu fizeste um seguro para um evento que foste realizar ao estrangeiro. E eu sei que há alguns organizadores lá fora que obrigam o atleta efetivamente a já ter um seguro, fazer prova de caso Sim. seguro, não é? Exatamente. Há muitas provas que ou eles fazem um seguro, ou então nós temos que apresentar um seguro nosso próprio. Mas também mais à frente também vamos falar sobre isso, ter um seguro próprio ou usar o seguro da organização e ter os dois, se não é um dobrar, digamos, de seguro. Tu também és organizador de provas de trail, não é? Ou fala-me aí da tua prova. Eu tenho uma provinha que se vai aguentando com. Olha, é a nona edição este ano, é o Trail Rota dos Figueiros, nós fazemos em agosto, porque efetivamente é quando eu estou presente, nas minhas férias, portanto, e há uns anos valentes atrás, eu com um grupo de amigos, quando ainda praticava, vinha com aquele bichinho, ok, vamos fazer aqui uma brincadeira também. A verdade é que a brincadeira foi-se aguentando, foi crescendo, efetivamente, portanto, nós este ano pela primeira vez dissemos, ok, vamos colocá-la nos campeonatos, pronto, que não estava nos campeonatos, temos sempre muita adesão, mas este ano está no campeonato, portanto pertence ao circuito de sprint, jovem e trail, tem uma distância de 15 km, ou de 31, lá no Caramulo, portanto vai lá alguns dos pontos mais altos da Serra do Caramulo, e pronto, e já que tu já falaste disso, vou-te ficar o convite para quem quiser lá ir no dia 3 de agosto, portanto, até porque este ano, já o ano passado temos um prize money de 2.000 euros, portanto, individual, porque eu vou explicar porque é que é o prize money. Porque eu sempre achei que a prova tem que ser para todos. E nós temos uma prova muito popular, ok? Mas aqueles atletas que trabalham, porque eu também já fui um bocado louco por isto, e quando me focava-me para trabalhar, para treinar, merecem mais do que chegar ao final e receber só um troféu. Pá, pronto, isto é a minha forma. E nós, então, acabamos por abdicar de um outro ponto onde fazemos algum tipo de poupança, portanto, se calhar não temos a imagem fantástica que outras provas têm, poupamos aí um pouquinho, porque tudo se paga, não é? Pagamos ao fotógrafo, pagamos a quem faz tudo, como vocês sabem perfeitamente, e então aplicamos um pouquinho no atleta. Quem nos dera a nós que termos mais apoios para depois agora crescer naquela parte onde efetivamente nós poderemos não estar tão bem, pronto, mas olha, fica o convite, obrigado por teres falado nisto. Muito obrigado, Carlos. Será um prazer se conseguir estiver lá em cima no mês de agosto. Eu também o mês de agosto também regresso à aldeia, estou por lá. Se conseguir participar, tenho todo o gosto em te conhecer também pessoalmente e ir também à tua prova. Também não é muito longe, dali de Sinfãs, que também temos uma serra, a Serra do Monte Muro, a Serra do Caramulo. Somos quase vizinhos, digamos. Somos do Quando mesmo eu andava de distrito. bicicleta, chegava a sair do Caramulia até Sinfãs e voltava. Ei, fantástico! É verdade, e ela muitas vezes, é verdade. Muito bom.
Carlos, vamos agora entrar também aqui nos organizadores de eventos, já que estamos também a falar de um organizador, obrigações e coberturas essenciais. Hum, Vamos a falar também das obrigações do seguro. Qual é a diferença fundamental entre um seguro de responsabilidade civil e um seguro de acidentes pessoais no contexto de um evento de corrida? Qual deles é que é de facto obrigatório por lei em Portugal para eventos esportivos abertos ao público? Olha, que eu tenha conhecimento são os dois obrigatórios, ok? Um deles é a responsabilidade civil, organizador de eventos. Portanto, ele tem que organizar. Depois vamos colocar o evento correto. Neste caso aqui, o que é que nós colocamos? Um evento de corrida, que depois discriminamos lá que é trail running, que seja ou um evento de ciclismo, ou o que for. Portanto, isso é a responsabilidade civil. O que é que isso vai cobrir? O organizador. Eventos da sua responsabilidade, sinistros da sua responsabilidade. Vou-te dar um exemplo. Há um pórtico que cai e que vai ferir alguém ali que esteja ali do público, vamos acionar este seguro. Portanto, é neste sentido. Isto é o seguro de responsabilidade civil organizador de eventos. Depois tem o outro, que é o de acidentes pessoais, que também é um seguro obrigatório, pronto, é o decreto de lei que agora não me lembro bem, pronto, mas é um seguro obrigatório que acabou-se. O que é que diz o decreto de lei? Que qualquer atleta que participe num evento desportivo organizado tem que estar seguro. Portanto, é o que diz esse decreto de lei. Portanto, qualquer atleta que, no evento que eu vou organizar no dia 3 de agosto, ele tem que estar seguro. Portanto, por isso é que eu pego no meu ficheiro de Excel e envio para a seguradora a dizer estes atletas aqui é para estarem todos seguros. Portanto a diferença é basicamente esta. Um vai segurar atletas, o outro vai segurar ou vai proteger o organizador. No caso de haver um sinistro, portanto, o organizador está protegido. Portanto, protege toda a organização da prova, não é? Protege a organização no sentido em que se houver um sinistro imputado à organização, ele tem um seguro que o vai proteger. Os voluntários também estão assegurados nesse caso? Voluntários, deve haver um seguro próprio para voluntários. Aliás, boa parte dos meus clientes, dos organizadores, fazem um seguro de responsabilidade civil, um seguro de atletas e um seguro de voluntários. Ok. Não sabia que existia esta distinção. Eu tenho ensinado, entre aspas, muitos organizadores que pensavam que mandavam os voluntários na listagem dos atletas. Digo, não, é um risco diferente, por sinal é um risco mais baixo, portanto, até pagam menos por cada pessoa segura, mas tem que estar devidamente discriminado, voluntários, porque são funções diferentes, portanto, acaba por também, portanto, tem que estar enquadrado corretamente. Claro, claro. Faz sentido. Quais são os capitais mínimos de seguro exigidos por lei para a responsabilidade civil e acidentes pessoais em eventos esportivos em Portugal? Morte, invalidez, permanente, despesas de tratamento e repatriamento, despesas de funeral. Estes valores são atualizados anualmente? São atualizados anualmente. Portanto, qualquer organizador não tem minimamente que se preocupar com isto, porquê? Porque qualquer seguradora vai sempre apresentar condições de acordo com o capital mínimo exigido, e normalmente até um bocadinho acima, entende? E anualmente é atualizado, não na responsabilidade civil, que isso tem mantido igual, porque nós fazemos sempre para 100 mil euros, que até está acima daquilo que é obrigatório, porque é o base da seguradora com que trabalhamos mais. A nível de acidentes pessoais, são os capitais, que agora posso ir ver, não tenho cabeça, mas anda na ordem dos 5 mil e qualquer coisa euros a nível de despesas de tratamento. Depois tem a morte e a invalidez, também 33 mil euros, não estou, mas pronto, depois depende de seguradora para seguradora. Se eu fizer numa seguradora é um capital, se fizer noutra é outro capital, mas em qualquer uma delas está sempre protegido pela lei, porque eles são obrigados a fazer de acordo com aquilo que está estabelecido pela lei. Mas fica pronto, na vossa memória que é 33 mil e qualquer coisa, se não estou em erro, para morte e invalidez, 5 mil e tal para despesas de tratamento. Ok. O que acontece se uma organização não tiver os seguros obrigatórios ou se os capitais forem insuficientes em caso de acidente grave? E quais são as implicações legais e financeiras para os organizadores? Bem, é grave. É grave.
É grave. Com certeza que vai ter que assumir todo, além de uma coima que vai ter, não é? Por parte das autoridades, vai ter que assumir as despesas com o atleta. Isso não tenho grandes dúvidas que qualquer processo judicial vai obrigar o organizador a pagar todas as despesas com aquele atleta. Isso não me restam grandes dúvidas que será desta maneira. Portanto, porque se há uma lei que obriga o organizador a ter um seguro, se o organizador não o tem, vai ter que pagar o que deveria ser está estabelecido. Qual é a entidade que fiscaliza esta situação? Olha, a nível de seguros é a ASF, portanto é a Autoridade de Supervisão de Fundos e Pensões. Portanto, a nível de seguros é esta. Depois, a nível da organização de eventos é o IPDJ. Portanto, porque são eles até que, se não estou em erro, posso estar a dizer, também não é bem a minha área, mas é o IPDJ, porque até se eu for aqui dar uma vista de olhos. Sim, é o IPDJ, é porque foram os que criaram o decreto-lei, a lei de bases, se não estou em erro, que é de 2007. Portanto, eu tive já um problema, uma altura, um organizador que não pagou, já foi há muitos anos, que não pagou o seguro, também, infelizmente isto aconteceu, e foi para o IPDJ que eu enviei o reporte, enviei reporte a dizer que havia um organizador que, uma vez em centenas, portanto, os organizadores portam-se bem, honestamente, não é verdade. É verdade, tem que se dizer a verdade, e é algo também que eles se preocupam bem em ter o seguro. Às vezes tem que os lembrar, no meio daquela confusão toda, lá o Carlos manda na sexta-feira um e-mail para vários, não esquecer de me enviar a listagem de seguros, e eles, obrigado Carlos, aqui vai. Portanto, no meio de tanta coisa, sei que pode falhar um pouco. Ok. Naqueles eventos informais ou treinos de grupo, se um grupo de amigos organiza um treino longo ou um evento informal, sem fins lucrativos e sem inscrição oficial, há alguma obrigação ou recomendação do seguro? E quem é que é o responsável em caso de acidente? Pois. Foge um pouquinho no âmbito do meu conhecimento, mas pela experiência que tenho, repare, se tu organizas algo informal, mas tu crias uma tabela ou um fecheiro onde as pessoas se inscrevem, mesmo sendo gratuito, eu penso que isto já deixa de ser informal, para ser formal, não é? Informal é mandar, fazer uma publicação no Facebook a dizer, ok, domingo vamos organizar um treino, quem quiser apareça. Isso é completamente informal, não é? Agora, domingo vamos organizar um treino, é gratuito, mas tem aqui um espaço onde se podem inscrever. Entendes? Ok. Eu acho que isso já não é muito informal, mesmo sendo gratuito. Sim, eu já participei em algumas caminhadas e também treinos, e o organizador disponibiliza-se a fazer como guia e a levar os atletas, seja a correr, seja a caminhar, e portanto tem sempre ali um asterisco a dizer este evento é sem fins lucrativos, não é a pagar, portanto logo não tem seguro, e cada um é responsável por si. Isto é válido, não é? Não sei. Honestamente, judicialmente, pá, não é? Olha, eu organizo às vezes algumas brincadeiras também, e todas aquelas em que fiz inscrição, fiz seguro para os atletas. Aquelas em que fiz só uma publicação, quem quiser apareça, não. Portanto, isto é um grupo de amigos que se está a juntar. Portanto, aí é ponderar, honestamente, é ponderar se não valerá mais a pena cobrar 1 euro, ou o que ele é, ou dizer ao pessoal, olha, quem não tiver seguro, seja da ATRP, seja da Federação, o que for, pá, é melhor a gente colocar-vos no seguro. Mas não tenho conhecimentos também para te conseguir ajudar com toda a certeza o que é, o que não é um evento com obrigatoriedade de seguro nessas pequenas brincadeiras. Ok. Carlos, vamos aqui entrar noutro campo que é em relação à cobertura e exclusões da apólice para organizadores. Lesões comuns e lesões graves. O que é que um seguro cobra exatamente em caso de lesões? Entorses, fraturas, rótulos musculares, estão sempre cobertas? E lesões que exigem cirurgias complexas ou reabilitação prolongada? Ok. Portanto, o que nós fazemos são seguros de acidentes pessoais. Portanto,
implica sempre uma causa exterior. É assim até que está designado nas condições, portanto, gerais desse tipo de apólices. O que é que implica? Implica que aquilo que te aconteceu, aquela lesão que te aconteceu, foi provocada ou por um entorse, ou por uma queda, ou por uma pancada, entendes? Portanto, não pode ser considerado um acidente quando tu vais a correr e por sobrecarga de treino tiveste, por exemplo, uma pequena ruptura. Isso não é um acidente. Portanto, isso é declinado como um acidente. Portanto, se tu fizeres a participação em como aquela situação aconteceu porque, apesar de tu estás em sobrecarga, colocaste mal o pé e o facto de teres colocado mal o pé fez com que houve ali um estiramento e fez-te uma ruptura, é um acidente. Agora não, a outra situação que eu falei anteriormente não é acidente. Depois o que é que cobre? Cobre tudo. Cobre cirurgias, cobre reabilitação, cobre tudo. Portanto, Até aquele valor, não é? Até aos 5.000 e qualquer coisa euros que são as despesas de tratamento. Agora, se avançar para depois para uma situação de uma invalidez, por exemplo, uma situação grave, aí há uma tabela nacional, portanto, que depois é feita uma peritagem pelos técnicos e de acordo com o grau de invalidez, a pessoa vai ser indemnizada nesse sentido. Não há um valor standard, é uma tabela que existe para este tipo de situações. Mas uma cirurgia está coberta, é claro que sim, está coberta. A fisioterapia também. Claro, todos os seguros que tu fazes engloba provas e treinos também, não é? São duas situações diferentes. Eu faço vários tipos de seguros, não é? Portanto, daqueles que estávamos a falar anteriormente, é seguros de provas. Portanto, vai cobrir o atleta naquele dia, naquela prova. Portanto, este fim de semana existe, ou anterior, vamos falar do, oh meu Deus, por exemplo, decorreu este fim de semana. Os atletas seguros, se magoarem naquela prova durante aquele dia, estão seguros. Se magoarem hoje, já não. Portanto, agora, há outro tipo de seguros também, que também faço, também, que é, tenho vários grupos com apólices só para treinos. É uma coisa até relativamente barata, muito barata mesmo. Portanto, e eles, durante os treinos, são aqueles atletas que não querem ser federados. Portanto, aquele atleta que não é federado, mas gosta de treinar um bocadinho e gosta de estar um bocadinho salvaguardado. E então, durante os seus treinos, se magoar, tem seguro. Na prova, tem seguro de prova. Portanto, é um seguro apenas para treinos. Mas o que nós estamos a falar é diferente. É um seguro de prova apenas para a prova. Aquele seguro da ITRA ou da TRP ou da FPA ou da Federação de Campismo são seguros anuais que cobra tanto prova como treinos. Eles cobrem tanto prova como treinos. Ora, condições pré-existentes. Como é que as apólices de seguros lidam com os agravamentos de lesões ou doenças pré-existentes? É uma exclusão comum? Porque não é uma doença, é um acidente. Entendes? É aquilo que eu estava a dizer. Se alguém for para ali já com o menisco rompido e chegar lá na prova e ele acabar de se romper, ok, foi na prova que se rompeu, é feita a participação. Depois, a área clínica da seguradora vai averiguar se realmente aquilo aconteceu por uma doença pré-existente, não vai pagar. Mas se foi derivado ao tal sinistro, ao tal acidente, paga. Portanto, aqui, a doença pré-existente que estavas a referir é mais relacionada com seguros de saúde. Aí há um seguro de saúde, há uma doença pré-existente e depois, se tiveres um problema de saúde associado àquela doença pré-existente, a seguradora vai excluir. Aqui não, aqui é um acidente, portanto a doença não é considerada aqui, portanto, a menos que realmente aquela doença, vai já com uma micro-rotura. Também é difícil provar para as seguradoras. É difícil provar, pois. E depois depende de como é que é feita a participação de sinistro e por aí fora. O que importa é que realmente, havendo um sinistro, havendo um entorse, pronto, a seguradora paga. Contra os seguros, acho que não tem nenhum seguro declinado, acho eu, honestamente. Acho que não tem. Carlos, incidentes alheios à prova. O seguro cobre acidentes que correm fora do percurso balizado ou durante a montagem ou desmontagem da prova? E se um espectador for atingido por um acidente? Espectador atingido por um acidente, só se for aquela situação que eu falei anteriormente, não é? Que é uma barra que caia, uma lona, uma coisa qualquer, ativamos o seguro da responsabilidade civil, que falei, o organizador de eventos.
Ok. Portanto, não é voluntário, é simplesmente um espectador que está ali a ver a prova, cai-lhe alguma coisa, sei lá, no pé, ou aquilo que tu me No disseste do pé, pórtico também. ativamos o seguro de responsabilidade civil para organizadores de treinos. Aí o organizador está seguro por essa responsabilidade civil e o seguro atua nessa situação. Isso mesmo, correto. Ótimo. E portanto, e um atleta que vai na prova e, portanto, sai do percurso balizado, como é que acontece Está essa seguro, não é situação? mesmo? O atleta está seguro porque ele está na prova. Aqui, há uma situação que saiu do percurso, não é? Mas não foi de forma voluntária, não estava alcoolizado, não estava nada. Portanto, enganou-se, portanto, está seguro para a prova. Não, nunca tive uma situação destas, mas não vejo forma da seguradora declinar uma situação destas. Até porque há provas que nem estão sinalizadas, são por GPS e por aí fora. Quer dizer, e é um engano, não foi voluntário. Portanto, não, Sim. Carlos, ainda agora tivemos aqui uma situação também na Serra da Estrela numa prova, derivado, uns dizem que foi derivado, outros não foi derivado. Condições meteorológicas extremas. Se a prova for realizada em condições meteorológicas adversas, como chuva forte, neve, calor extremo, e isso contribuir para um acidente, o seguro pode recusar a cobertura? uma prova é sempre organizada com o aval da Proteção Civil, não é? Portanto, em que medida é que a seguradora pode ir contra uma orientação da Proteção Civil, não é? Se a Proteção Civil disse que há condições para a realização da prova, para aquele tipo de evento, não vejo forma nenhuma da seguradora declinar. Mas vamos agora continuar ao caso da Serra da Estrela, porque o que se falou foi, eventualmente, frio extremo, ok? Sim. Mas isso não é um acidente, ok? Isto é uma questão de doença. É, Sério? é. Olha, infelizmente já tive mortes em provas que organizei, e todas elas foram por questões de doença. Por exemplo, vou dar um exemplo, aquela lá em cima em Melgaço, a morte súbita de um atleta. É uma doença, não é um acidente. Portanto, a seguradora não cobre este tipo de risco. Ok. Por exemplo, quando aconteceu aqui há uns anos atrás, o João Marinho que morreu lá em cima nos picos da Europa. Um acidente, que ele caiu, perdeu-se, alguma coisa do género, entendes? Portanto, aí é um acidente. Portanto, agora, a causa da morte, depois aí avançamos noutros patamares, que é, se a causa da morte foi, por exemplo, uma hipotermia, ok, imagina, foi uma hipotermia, vai-se averiguar, mas foi uma hipotermia derivada de uma queda e depois ficou com traumatismo que não se... Pronto, aí já entramos num patamar muito complexo, não é? Quer dizer, e vai entrar aí, certeza absoluta, advogados para a frente e para trás a tentar comprovar que a causa da hipotermia foi por causa da queda. Agora vamos falar de situações mais simples, que é uma morte súbita, um infarto, uma coisa qualquer, portanto isso é declinado pela seguradora, porque não é um acidente. Uma hipotermia é declinado. O contrário, uma hipertermia, portanto, calor extremo, não é? Também é declinado. Já tive uma situação também muito grave, uma septicémia, que aconteceu numa prova. O atleta foi para lá, Foi do José? Não. não posso referir, não Sim, posso ok, tudo referir, não bem. é? Não posso referir, mas o conhecimento que eu tive foi que o atleta foi para a prova, parece que já estava um pouco adoentado, uma prova de muito, muito, muito difícil, e depois apanhou picos de frio muito grande, foi para o hospital, hipotermia. Não é um acidente, repara, isto é uma questão de doença que está aqui. Portanto, a seguradora também declinou, quando pediu o relatório médico, uma septicémia, mas provocado por quê? Por um corte. Uma coisa é, ok, há um corte, bate com a cabeça, há uma bactéria qualquer que invade o corpo, não é? Portanto, aí há uma causa e efeito. Causa, corte, queda, uma invasão do nosso corpo, não é? E provocou ali não, uma doença, sou bem doente, e depois, por causa de ter o sistema imunitário demasiado baixo, provocou, pronto. Há esta diferença entre a doença e o acidente. Ok. Então não foi o mesmo caso, porque ia-te dar o caso do Zé de Chaves, que a treinar para a prova. Ok.
a treinar para a prova de Canfrã, nos treinos, ele espetou um pau, furou a sapatilha e também furou o pé. Na altura curou, mas não ligou ao corte e aquilo inflamou. Ele foi para a prova e provavelmente também depois lá em altitude, 2000 e tal metros de altitude, aquilo provavelmente acelerou ainda a septicémia, e então ele já nem conseguia urinar porque os rins não estavam a funcionar. Entretanto, ele regressou a Portugal, claro, não acabou a prova, regressou a Portugal, foi para as urgências, e entrou em convulsão, à espera de ser atendido, porque em vez de lhe darem uma pulseira vermelha, deram uma pulseira amarela. Neste caso, ele magoou-se a treinar. Se tivesse um seguro daqueles que dá cobertura a atletas a treinar, isso, o seguro cobre isso ou não? Nessa situação. A causa, se for provado que a causa foi provocada por aquela situação, mas não vale a pena estarmos aqui a rodear muito. A seguradora vai logo começar a evocar que ele também não estava em condições para ir fazer a prova, entendes? Portanto, deve ter sido, se ele resolveu através da seguradora, deve ter sido aqui uma situação bastante complexa de gerir. Mas entendes o que eu quero dizer? Que é assim, há ali uma causa, não é? Agora depois, e será que depois o atleta tomou as precauções devidas, estava devidamente habilitado para se expor a uma carga de esforço tão grande? Portanto, a seguradora aí e advogados e por fora é que deverão depois entrar. O que são considerados atos notoriamente perigosos e como podem levar à exclusão da cobertura? Poderias dar alguns exemplos, sei lá, desvios do percurso intencionais, comportamentos de risco por parte dos atletas? O que é que tu consideras perigosos? Há um já que é embriaguez, por exemplo. Isso é logo. Embriaguez ou outro tipo de substâncias. Portanto, é aquele tipo de que eu estou já a ver uma exclusão logo na hora. Agora, numa prova de Sky, por exemplo, o atleta não seguir bem o trajeto, desviar um bocadinho porque acha que é mais rápida, também como é que... o risco está ali inerente, está envolvido, claro, desde que ele não anda ali a fazer escaladas e por aí fora, assim... Eu vou dar um exemplo do meu conhecimento. Numa prova, eu acho que não foi a Travesseira, acho que foi outra prova. Nos Picos da Europa, o organizador organizou a prova de forma a que os atletas passem pelo trilho e não se desviem. Por alguma razão, um atleta, e acho que até foi o da frente, desviou-se pouca coisa, mas desviou-se a alguma coisa do percurso. E nesse desvio, como há lá muitos buracos, ele enfiou-se num buraco e teve que ser socorrido e levado e hospitalizado. Felizmente não aconteceu nada grave, ainda teve alguns dias em observações no hospital, e ele pediu indemnização à prova, porque a prova não tomou as devidas precauções para que aquilo não ocorresse, visto que estava a atravessar num percurso muito perigoso e que poderia ocorrer esse desvio, e ele ganhou. Ele ganhou uma indemnização, não sei, acho que foram 100 ou 100 e tal mil euros, não sei se foi do organizador, se foi do seguro que tinha a organização. Do organizador, de certeza absoluta, é do organizador, porque se tu tens um determinado trajeto em que tens que, por exemplo, de cortar à direita para seguir o trajeto e em frente é perigoso e tu não cortas, cortar mesmo aquela zona, não é? Tens que cortar ali, se tu não cortas aquilo, tu estás a colocar em perigo os teus atletas. Ok, por exemplo, outro exemplo, no ano passado eu fiz a Travesseira, que é uma prova bastante difícil em termos de percurso. Estamos a falar em alta montanha e há lá partes muito perigosas. Havia lá um sítio do percurso, quando estávamos a descer para Caim, e a placa dizia assim: proibido correr.
Pronto. E nós passávamos naquele trilho e éramos obrigados mesmo a andar, porque também estava lá a organização. E imagina que um atleta aí não cumpre com as regras e corre, escorrega, cai, eh, não é? Quem é que é a responsabilidade? Como é que se prova isto? Ora bem, está lá uma sinalética, não é? Quer dizer, está lá uma sinalética. A prova no seu regulamento já informa que é de altíssimo risco e por aí fora. Pá. Aí já é diferente, quer dizer, eles sinalizaram, foi dentro do trajeto deles que estava devidamente, o risco foi feito pelo organizador, o organizador, espero que tenha informado a seguradora do tipo de risco, aí já estamos a avançar para outro patamar de riscos, ok? Por exemplo, vou dar o exemplo do miúdo. O miúdo, apesar de passar em zonas altamente perigosas, muito perigosas, são tudo, de uma forma geral, são quase tudo trilhos onde circulam outras pessoas também, mesmo o 115. Portanto, o 115, portanto, quando passas no pico de Areia, pico Ruivo, aquilo é um percurso recomendado. Quando fazes cá debaixo do Corral das Fareiras até lá em cima ao pico Ruivo, portanto, são zonas que são trilhadas por muita gente, apesar de não serem alguns deles trilhos recomendados pela Secretaria Regional de Turismo da Madeira, não é? Mas agora, vamos supor que eles se colocavam a passar num trilho muito diferente, onde é necessário cordas, eles tinham que me informar a mim, enquanto agente seguro, que é para eu colocar atenção, há aqui um risco diferente desta vez, há aqui um risco diferente. Portanto, agora, respondendo à tua questão, devia lá caminhar. A seguradora tinha conhecimento disto, havia, e no regulamento está, se o atleta corre, como é que se vai imputar a responsabilidade ao organizador? Não estou a ver bem como, mas atenção, no mundo dos tribunais tudo é possível, acho eu. Sim, mas por acaso eu lembro perfeitamente no briefing, eu estive atento no briefing que fizeram online, e o organizador ou o diretor da prova falou especificamente daquele troço. A chegar a Caim, na descida, existe lá uma placa que os atletas estão expressamente proibidos de correr. Portanto, e todas as situações de perigo ele falava e estavam identificadas. Agora não sei se o organizador, e provavelmente sim, porque aquilo é uma organização profissional, já com 20 anos de experiência de alta montanha e daquela zona, né, especificamente os picos da Europa, e portanto, claro que há aqui uma simbiose entre os seguros ou a seguradora. Esse tipo de risco assim tem que estar devidamente sinalizado, porque isso já não é uma prova de corrida, quer dizer, há corrida, mas em trilhos altamente perigosos, portanto com grandes declives, onde nem sequer se pode correr, só pode caminhar, se calhar a posição de cordas, não faço ideia, se devem ter umas cordinhas ali pelo meio, portanto isso aí tem que estar devidamente salvaguardado, que é para depois a seguradora enquadrar bem o risco, e acho que os organizadores têm que fazer sempre isto, que é por causa de depois nada de ser imputado a eles, portanto, quando Então esta informação é muito importante para quem nos vai ver e ouvir lá para casa, principalmente os organizadores, de que eles têm que se salvaguardar e dando essa feedback ao informação. mediador de seguros que trabalha com eles. Atenção, eu tenho a minha prova de Sky, mas nós vamos utilizar cordas. Vamos utilizar cordas em alguns locais, não sei o quê. Como é evidente, isto vai agravar o risco. Isto vai ficar mais caro, não tínhamos a menor dúvida. Mas se calhar vale mais cobrar 1 euro ou 2 ao atleta e depois, se alguém ali caiu, está tudo devidamente feito, do que é logo ali naquelas malditas cordas em que alguém escapou, bateu com a cabeça e depois. E agora? A seguradora. Já que estamos a falar sobre esse risco em troços específicos, imagina que um atleta vai a passar junto a um rio e cai ao rio. Depois há aquela questão do bom senso, né? Estava bem sinalizado, não estava, agarrou-se bem à corda, cumpriu os requisitos todos de segurança ou não, quer dizer, não é? É sempre. Mas repara, a atividade de Sky ou de trail não implica que haja cordas em todos os troços, não é? Quer dizer, já, não é? Aí vou correr ali junto ao rio, caí ao rio, ou caí num declive, ou caí numa coisa qualquer. Desde que seja uma zona que não seja de. Como é que tem de andar a escalar, já é diferente de andar a caminhar num trilho de montanha, porque aí já existe o risco de escalada, portanto, seguramos o risco não como uma prova de corrida, mas de escalada. Portanto, aí está a dizer que em provas onde que implica escalada, isso deve estar devidamente mencionado. Agora, andar a correr mesmo encostado a um rio, ou como o miúdo, como eu te estava a dizer, tem zonas
que os trilhos estão lá, mas não tem corda. Mas são trilhos que são utilizados. Por isso é que o miúdo é considerado sempre. Nós enquadramos com o miúdo, explico quando faço seguro, e eles já sabem o que é o miúdo, que é uma prova onde se corre de noite, onde nos altos cílios da montanha da Madeira, e depois eles enquadram o risco. Normalmente é mais elevado para o miúdo, efetivamente, é mais elevado para o miúdo do que para outras provas, porque o risco também é diferente de estar a fazer uma corrida no miúdo ou fazer uma corrida no caramulo, não é? Sim, exatamente. Nós aí, já que estás a falar também aí da Madeira, têm ocorrido bastantes situações, felizmente não no trail nem no Sky, mas sobretudo em estrangeiros que caem, nomeadamente a fazer as levadas. Vamos falar sobre operações de busca, socorro e salvamento. Este tipo de despesas está sempre coberto? E quais são os limites? No trail running, estas operações podem ser complexas e dispendiosas. Está coberto? Antes de mais nada, estás bem informado, porque a Secretaria Regional aqui do Turismo tenta esconder a quantidade de malta que tem caído aí, que tem sido mesmo muita, e com algumas mortes, que nem saem muito nem nada, algumas por descuido, claramente, quem vai também treinar de noite sem conhecer bem os trilhos e por aí fora, mas realmente tem havido aqui muita responsabilidade, com muitos custos a nível de resgate, que o helicóptero da Proteção Civil que está cá agora e por aí fora. Aqui, a pergunta que tu me fizeste, não, nem todas as apólices têm a cobertura de busca e salvamento. Tanto é que quando eu apresento aos meus organizadores, pergunto-lhes, querem com busca e salvamento ou não? E a verdade é que não é necessário busca e salvamento em boa parte das provas decorrentes em Portugal continental. Tirando Estrelas, até a própria Freita, também já tem ali umas partes assim um bocadinho mais complicadas, Monte Muro, pronto, a montanha média, porque nós só temos uma alta montanha, ou Gerês, boa parte das provas não implica. Porquê? Porque também nas despesas de tratamento estão incluídas as despesas de transporte. Isto é, quando o organizador, e agora vou falar da experiência que eu tenho enquanto organizador e também falando com outros organizadores. O organizador contrata sempre um serviço de bombeiros ou proteção civil, portanto, que lhes paga, que não é gratuito, que lhes paga. Ok? E depois, infelizmente agora ainda mais, para além desse serviço aí, quando é necessário ir buscar um atleta ao trilho, desde que não sejam necessários helicópteros e por aí fora, vão lá buscá-los e depois, normalmente, aí acho que o serviço nem é cobrado, aí no continente, o que é cobrado depois é o transporte para a unidade hospitalar. Portanto, está dentro das despesas de tratamento. O capital também salvaguarda isto. Quando existe realmente a necessidade de intervenção de equipas apiadas ou transportadas, helicópteros, isso nunca tive, mas apiadas já tive. Aí existe o capital de busca e salvamento, que em Portugal, de uma forma geral, anda entre os 1.000 euros que as seguradoras fazem, e acho que não conheço nenhuma seguradora que faça mais do que 1.000. Pode haver, acho que há uma que há 1.500, também, mas é por aí, 1.000 euros. E eu já tentei até aumentar os capitais, e não me foi aceito. Porque também são produtos que eles já têm. E a verdade é que até tentei explicar que em milhares de atletas, centenas, se calhar milhares de apólices, só uma vez é que tive que recorrer à busca e salvamento, efetivamente. E foram 500 e tal euros que foram pagos por uma equipa apiada que teve que ir buscar um atleta. Mas o capital em Portugal, se não estou em erro, também não conheço agora as apólices todas, mas é 1.000 euros. E algumas não têm, efetivamente. E algumas não têm essa vertente. Ok. Então, nessas situações, portanto, imagina que há um atleta que vai treinar, não tem seguro para essa situação de busca, socorro e salvamento. É o Governo Regional da Madeira que suporta estas despesas das equipas, helicóptero e assim? Quando estás a falar a treinar, aí já entramos num outro patamar. Quando estás a falar a treinar, não se vai ativar o seguro, vai-se ativar, estás a treinar, estás na tua vida, não és atleta profissional, não é? Portanto, vai ser ativado o serviço da Proteção Civil enquanto um acidente pessoal, não um acidente desportivo.
Está bem? Ok? É como aí, imagina, vamos supor que tu aí vais treinar para a tua montanha, não é? Vais para Sintra, estás agora aí relativamente perto, não sei o quê, e depois tu queres, é necessário o helicóptero. Tu não vais ativar o seguro para isso. Isso aí vais ativar eventualmente o seguro posteriormente para algumas despesas que tu tenhas que fazer posteriores, porque a primeira intervenção é dada pelo Estado, de certa forma, não é? Sim, Como, claro. como se fosse eu a caminhar e que é isso num lugar qualquer. Na prova já é diferente. Aí na prova não, já estás numa situação onde obrigatoriamente tens que ter um seguro. Então vai ser ativado o seguro. E aí pronto, aí já, se forem lá, por exemplo, vamos supor aqui na Madeira, se for lá, a Proteção Civil muito garantidamente vai pedir o reembolso ao organizador. Ok. Numa prova, sim. Na caminhada normal, embora, pronto, agora é uma parte a questão de seguros, aqui o governo regional tem sido tanta gente a ficar magoada nos trilhos, porque isto aqui está o caos a nível de turismo, completamente, os trilhos estão completamente apinhados, que estão já a pensar em obrigar os turistas a pagar. Ok. Sim, sim, os guias aí também têm um papel bastante importante, Não, o problema é que pedagógico. quantas pessoas vão sem guia. Pois, isso também acontece. Pessoas vão sem guia e alcoolizadas. Posso dizer que ainda agora há dias tive cá, e um extra no nosso assunto, tive cá, foi há uma semana atrás, fui fazer um pouco do Pico do Arieiro, do Pico Ruivo, tinha cá uns familiares, e à vinda para cá vinha um grupo de jovens alemães, todos de cerveja na mão, ali por naqueles trilhos. Eu pensei, pá, espetacular, esta malta realmente não tem noção onde é que anda. Mas foi, né? Portanto, isto está complicado. Há malucos para tudo. Olha, em termos de equipamentos danificados ou extraviados, as apólices de seguro cobrem danos, ou extravio de equipamentos do atleta ou da organização durante o evento? Do atleta, não. Portanto, é um Por exemplo, seguro deste, imagina que eu caio e tenho o telemóvel e danifico o telemóvel. não paga. Não pagam. Não está dentro das coberturas. Não está. Não está dentro, porque paga danos corporais. Ah, ok. Eles Só pagam os danos corporais. corporais. Eles pagam os danos corporais. Para equipamentos há um seguro próprio para isso, não é? Depois, quem quiser, faz o seu próprio seguro para equipamentos, mas não paga. Até porque eu já tive mais que uma situação que não foi paga, foi declinado. E em relação às organizações? Também não. O organizador também não vai pagar. Até te vou dar um outro exemplo. Imagina que tu vais para uma organização qualquer e vais fazer, és o speaker, por exemplo, da organização. Se por acaso danificar o teu equipamento, porque és uma pessoa remunerada, o seguro também não paga. Porque tu és uma pessoa remunerada lá, percebes? Como és uma pessoa remunerada, estás a estragar o teu próprio equipamento. Tu é que tens de ter o seguro do teu próprio equipamento. Depois, claro, há umas nuances que depois podem ser aplicadas, ok? Mas é importante também ter a noção que o seguro da responsabilidade civil organizador de eventos é sobre pessoas terceiras que estão lá, mas que são público. Porque depois o organizador, se tiver lá pessoas remuneradas, speaker, o que for, fotógrafos e por aí fora, não. É o mesmo que um fotógrafo de uma prova cai e danifica a máquina. Não é paga, não é paga. Não. Quer dizer, mesmo que o organizador tenha feito, não deveria, mas vamos supor que o organizador fez um seguro para ele de acidentes pessoais, como voluntário. Não deveria, porque ele está remunerado. Vamos supor que esse fotógrafo até vai como voluntário. Vou lá e não cobro ninguém. Até porque já estive até na minha prova, principalmente no início. Agora Ou até os próprios voluntários levam a sua máquina de fotografia e estão a não está fotografar pago. o percurso, Não, ok. ok? Mas não cobra também. Não cobra, não. Cobra no âmbito pessoal, não no âmbito do equipamento. Equipamento, ok. Carlos, vamos então entrar aqui noutro tema dos processos e franquias, do lado prático. Data limite para a lista de inscritos. Qual é a importância e a data limite para uma organização a enviar a lista final de inscritos à seguradora? O que é que acontece se a lista for enviada fora do prazo ou com erros? Bem, olha, eu sou um porreiraço, como diz a minha mulher, tu aturas esta malta toda, porque eu anexo listagens à meia-noite, à 1 da manhã,
lembro os organizadores que ainda não me enviaram a listagem, pego no telefone e, Carlos, esqueci. Portanto, o que é que a lei diz? Listagem tem que ser anexa antes do evento iniciar, ok? Preferencialmente no dia anterior. E então o que é que eu combino com os meus organizadores? Malta, sexta-feira, eu digo até às 5 da tarde, que era a hora que eu devia começar a pensar deixar de trabalhar, mas não, às vezes mandam mais tarde. Mas na sexta-feira eu tenho que ter a listagem. Tenho que ter a listagem na sexta-feira, que é para eu também, ainda dentro daquele dia útil, colocar a listagem na apólice. Depois, se houver atletas adicionais que se inscrevem depois de vocês me enviarem a listagem, então enviem a listagem adicional, peço apenas adicional, até 30 minutos antes de iniciar a prova. E aí está toda a gente salvaguardada, ok? Está toda a gente. Qualquer listagem que entre no dia de prova, depois da prova iniciar, pode perfeitamente ser declinado por parte da seguradora. Ok. E faz sentido. Porque, e já tive um organizador, que depois vim-me a perceber, tive uma conversa muito séria com ele, que me enviava sempre as listagens depois da prova, e sabia que eram provas de 500 atletas, me enviava-me listagens de 100 e poucas. Até que houve um acidente. Tu fiscalizas isso ou não? Não fiscalizo nada, não, mas como as redes sociais também, não fiscalizo nada. Mas podias ir à lista de inscritos e dizer, então, mas ele enviou-me esta lista e tenho esta. Não, mas as redes sociais é que dizem tudo, não é? Quer dizer, as redes sociais dizem tudo, e depois não foi uma vez, foi duas, foi três, e depois houve um acidente grave, sinal. E ele entrou em pânico. Por sorte, o atleta tinha vindo naquela primeira listagem, e ele não sabia se tinha vindo ou não, no início entrou logo em pânico, ligou o mão de mim, tinha sido uma situação mesmo muito grave. E ele ligou-me, e a partir daí, eu falei com ele, disse, eu já tinha conhecimento, não falei nada, também a partir daí as provas devem sempre com 400 e tal atletas, como tinham efetivamente. Portanto, isto é importante, os organizadores terem atenção a isto. Também acredito que não haja mais ninguém a fazer, e ele fez, calhar, aquilo, para mais eram provas de estrada, portanto, na estrada há menos sinalicidade, sempre pensou, quem na estrada não há, mas naquela teve azar, foi uma coisa bastante grave. E depois, a partir daí, portanto, a listagem, sempre antes. O que é que a listagem tem que ter? Que acho que também fizeste a pergunta. A listagem tem que ter o nome do atleta, o número de identificação dele e a data de nascimento, portanto, que é para salvaguardar que ali não há dois números de identificação iguais, portanto, contribuinte. Se não houver contribuinte, vem o cartão de cidadão também é aceito. E pronto, e é isso que os organizadores têm que cumprir, é ter sempre aquele em Excel, que é mais fácil depois para procurar o atleta em caso sinistro. Pronto, e é isto. Neste caso, o organizador lançou-te ou enviou-te em Excel uma lista de atletas e depois, entretanto, houve um que se magoou, não é? Aconteceu ali um sinistro e ele não sabia em qual, se tinha-te enviado o nome ou não. Nada, foi no pânico, foi uma situação mesmo muito grave, e no pânico ligou-me logo, e eu entendi. E ele, Carlos, confirma-me se ele está na lista. E eu, então, mas não estão todos na lista. Pronto. Pois é. Deviam estar, não era? Claro. É o seguinte, eu tenho aqui algumas mensagens no telemóvel de uma prova que aconteceu agora há pouco tempo, de alguns elementos da organização que desculparam-se de não aceitarem mais inscritos na sua prova com o argumento de que já não podiam ser segurados pelo seguro. Estamos a falar há uma semana antes. Uma semana antes da prova deram esse argumento. E passado uns dias também, passado 3 dias ou 2 dias antes da prova, voltaram a falar sobre que não te podemos inscrever porque já fechou as inscrições e o seguro também já não cobre, já não podes participar por causa do seguro. Esse argumento hoje em dia quer dizer, eu sei que lá atrás era muito usual fazer-se isso, mas estou aqui também para desmistificar esse mito de que a organização apoia-se no seguro para não aceitar mais inscrições. Carlos, isso é honesto? Eu não vou dizer que a organização não esteja a ser honesta, porque eventualmente pode estar a trabalhar com um mediador que lhes disse isto.
como eu te disse logo no início da nossa conversa, era uma confusão enorme que eu percebi a nível dos seguros. A empresa com quem eu trabalho é uma grande empresa de mediação de seguros e não percebiam rigorosamente nada e muito provavelmente, e eles agora quando é necessário, porque também não entram só em contato comigo, não é? Alguns organizadores, eles encaminham, Carlos, resolve-me isto, porque efetivamente se calhar algum iria dizer isto ao organizador. Eu tenho que ter uma listagem aqui uma semana antes. A partir daí já não recebo. Portanto, eu não estou a pôr em causa que esse organizador não esteja a dizer a verdade. Pode estar mal informado pelo mediador com quem trabalha. Porque é aquilo que eu te estava a dizer. Nós, neste momento, e também tem a ver com as seguradoras. Há uma seguradora que realmente me faz sempre comigo uma pressão muito grande para quando eu imito a apólice já tenha que ter lá a listagem. E muitas vezes nós emitimos já a apólice com alguma antecedência que é por causa de o organizador poder receber o licenciamento da prova e por aí fora. Mas pronto, como também já tenho um volume muito grande, agora, lá, quanto maior tu és numa determinada área, mais respeito te dão, isto é assim mesmo, é o que é, e eles agora já não, pronto. Inicialmente também faziam muito, agora não. Emitem a apólice e a listagem, eu só lá coloco na sexta-feira anterior à prova e depois os adicionais até os coloco na segunda-feira ou no sábado se tiver tempo ou no domingo, também e o que é que eu coloco lá efetivamente é em listagem enviada às 8h40 quando o evento começou às 9 horas de acordo com o regulamento. Portanto, nunca nada foi declinado. Portanto, pode-se neste momento aceitar inscrições até à sexta-feira anterior. A partir daí também realmente já, mas pode-se aceitar inscrições até os que trabalham comigo até meia hora antes da prova, porque estarão todos salvaguardados desde que me enviem a listagem. Agora, eu compreendo também as organizações, inscrever, aliás eu digo-lhes sempre isto, não aceitem ninguém no último dia, só teve 4 meses para se inscrever, é o que eu digo sempre aos organizadores, porque é uma grande trabalheira para vocês, estão no secretariado a resolver 1001 coisas e depois esquecem-se de enviar a listagem, e é logo naqueles 10 que se inscrevem em cima da hora que há um acidente. Sim, mas usar os seguros ou usar este clichê para não se inscrever um atleta, acho que já caiu de moda, acho que já, ou diz logo assim, olha, nós não aceitamos mais inscrições por uma questão de qualidade, de trilhos, já não conseguimos meter mais pessoas no trilho. Agora, usar o termo de que não inscrevemos mais por causa do seguro, estar a empurrar a batata quente para cima dos seguros. Isto não é verdade. Se foi esse o caso, é errado, claro que sim. Eles têm 1001 argumentos e um dos argumentos é a nossa logística já está toda montada, não aceitamos mais ninguém. Se foi esse o caso, pronto, não conheço o organizador. Se é um organizador já com rotinas de organizar eventos, custa-me a crer, honestamente, porque já trabalha, já não é a primeira apólice nem a segunda que é emitida. Agora, às vezes, aqueles pequenos organizadores que é a primeira vez, que andam completamente perdidos, é com quem é que eu vou fazer o seguro e depois apresentam-lhes valores astronómicos, coisas mesmo astronómicas mesmo, e depois quando me contactam, estavam a fazer um terço do valor que me estavam a pedir inicialmente. Isto antes, agora também realmente já aumentaram um bocadinho os valores. Mas pronto, mas cheguei a apresentar valores de um terço daquilo que as pessoas pagavam ou que tinham apresentado inicialmente. Portanto, está bem. Carlos, valor das franquias. Como é que funciona a franquia para um organizador e para o atleta em caso de sinistro? E qual é o seu impacto no reembolso das despesas? Em primeiro lugar, a franquia é aquilo que é imputável, de certa forma, ao atleta. Quer dizer, há uma apólice, tem uma franquia de 60 euros, significa que a seguradora só vai reembolsar a partir de 60 euros. Portanto, tu entregas uma despesa de 500 e eles vão-te devolver 440. Ok? Portanto, é assim, isto é a franquia, que é para se entender bem o que é a franquia. Depois é assim, os organizadores devem, no meu entender, colocar lá sempre os capitais e o valor da franquia. Devem colocar lá também que, em caso sinistro, de acordo com o que está até nas condições particulares, que a franquia é da responsabilidade do atleta. Mas agora vamos entrar no outro patamar, que é aquele patamar mais complexo, que é a própria seguradora informa o seguinte: o valor da franquia é da responsabilidade do atleta.
Mas no caso do atleta não pagar, cabe ao tomador do seguro, que é com quem está estabelecido o contrato, pagar esse valor. Falando muito abertamente, quando há, esse problema não se coloca quando há uma despesa de 500 euros na modalidade de reembolso e o atleta envia esses 500 euros para a seguradora e ele já só lhe vai devolver o valor, retirando o valor da franquia. Quando o atleta vai para o hospital, o atleta não paga despesas. O organizador pede logo o número da apólice, o hospital pede o número da apólice e depois vai enviar as coisas diretamente para a seguradora. E a seguradora vai dizer, ok, eu vou pagar quando alguém me pagar o valor da franquia, porque senão não paga. Normalmente é o atleta. E depois é muito complicado, o atleta diz assim, poxa, magoei, fui para o hospital, afinal não tive nada, porque se tem despesas posteriores, acho que até nem custa tanto. Olha, depois entretanto apresentei 500 euros de despesa, não me custa assim tanto gastar 60 euros. Agora, fui só lá, tive um entorse, fiz o raio-x e não tive nada. O hospital, por uma entrada no hospital, fazer um raio-x, mais aqui, manda logo para a seguradora 250 euros de despesa. Que são logo valores assim. E o atleta, agora vou pagar 60 euros. Já entra naquela discussão entre atleta, organizador, o que é que está no regulamento, o que é que deve ser feito. Acho que tem que haver bom senso. Pronto. Honestamente, não vou entrar agora por aí. E quando são 90 euros? E quando são 120 euros? Foi aquilo que eu falei há pouco. Portanto, o meu conselho para todos os organizadores, que eu acho que é uma coisa que é uma falha que existe também na lei em Portugal, que é, se eu estou num evento desportivo amador, e se me magoam nesse evento desportivo amador, entro numa unidade pública, mas eu faço os meus descontos quase tudo. Já não entro pelo Sistema Nacional de Saúde, já entro como um atleta, mas eu não sou um atleta, eu vim aqui brincar numa corrida. Não sou remunerado, não sou nada. Portanto, o que acontece agora é, já não entras pelo Sistema Nacional de Saúde, entras como um atleta, já é uma apólice que é pedida, mas é uma apólice que tem franquia. Portanto, dentro daquilo que é possível ao organizador, tentar fazer ver exatamente isto ao atleta. Se isto é uma situação que não nos parece muito grave, faça uma análise se realmente vale a pena ir já ao hospital. Aguente se calhar até amanhã, porque se for ao hospital amanhã ou depois, o seguro é ativado na mesma, mas não vá já, porque às vezes acontece um pouco isto, a pessoa tem um bocadinho torce, que se calhar com um gelzito o resolvia, não, mas vai ao hospital, ativou a apólice é uma franquia a pagar. Portanto, eu tento dizer sempre isto aos meus organizadores, que é, pequenos sinistros, e felizmente agora boa parte das provas já tem lá aquela primeira equipa daquela unidade daqueles primeiros socorros, aumento de equipas de enfermagem, até às vezes médicos, fazem logo ali uma primeira triagem, ok, isto é um pequeno entorse, com gelo provavelmente vai tratar, não vale a pena porque não tem sinais de ruptura, não tem sinais de nada, e não ir logo ao hospital. Se tiver que ir ao hospital, até uma semana depois, pode perfeitamente ativar a apólice de seguro, não há problema nenhum. Ok? Portanto, é importante a mensagem, se realmente houver organizadores depois ouvirem, que vai haver, terem isto aqui. Quando chega alguém a pé deles, olha, você quer mesmo ir ao hospital? É porque nós temos uma franquia. Indo ao hospital, é logo ativado o seguro, depois há o valor da franquia, e eu tenho no regulamento que o valor da franquia é ser paga pelo atleta. Se calhar, às vezes, resolvemos alguma sinistralidade, diminuímos a sinistralidade, e é bom para todos, sabes porquê? Porque os seguros vão ficar mais caros porque há muita sinistralidade, efetivamente. E muita carregada de fisioterapias e de entradas no hospital. Então, as entradas no hospital é uma coisa que é por demais. Entra no hospital, faz um raio-x, faz não sei o quê, é logo valores muito elevados. O organizador, numa prova, vou dar um exemplo, numa prova de 400 atletas, paga 400 e poucos euros de seguro, ou 400, ou o que ele é. Agora, mais, que até antes pagava menos. Quer dizer, um sinistro, ficas logo para dar logo despesa à seguradora. Dá logo prejuízo, aliás, à seguradora. E um sinistro às vezes pequeno. Agora imagina, são poucas as provas neste momento no trail que não têm um sinistro. Por isso é que estão a aumentar muito.
Eu vou dar um exemplo. Na nossa primeira edição, experiência também como organizador, houve uma atleta que se dirigiu-se ao centro de saúde, às urgências, e foi atendido. Pagou a taxa moderadora de 20 € e depois reportou à organização de que tinha pago aquele valor, e quando soube que a franquia era muito alta, ficou ali, quer dizer, nem participou. Então nós decidimos pagar a franquia não, a taxa moderadora, pagámos a taxa moderadora, pronto, e a pessoa ficou toda contente, e para nós foi um ato de boa vontade, digamos, não é? Pronto, e resolveu-se assim a situação, pronto. Mas o problema é que agora isso já não acontece. Porque agora ela se calhar chegou lá e disse que foi um acidente pessoal. Mas se ela tivesse entrado logo a dizer, magoei-me numa prova, magoou-se numa prova, qual é a prova? Qual é a apólice? Tal. Já não eram 20 €, já eram 200 e tal, se calhar. Percebes? A questão aqui é esta. É que se tu entras lá enquanto magoei-me numa prova, magoou-se numa prova, mesmo que tu vás no teu próprio transporte privado, se for de ambulância, acabou. Aí, uma situação mais grave é transporte de ambulância. Mas às vezes os atletas vão lá no seu transporte privado. Magoei-me numa prova, ok? Se magoou numa prova, é logo ativado a questão do seguro. Portanto, já não ias pagar 20 €. Não sei qual era a apólice, mas na altura já terias que pagar o valor da franquia. Entendes? Que 20 não era garantidamente. Já há muitos anos, quando eu comecei nisto, ainda fiz seguros com franquia de 30 €. Depois foi sempre a aumentar. É sempre a aumentar, tem a ver com a sinistralidade. Tu, não sei se sabes, se tens conhecimento ou não, o seguro da ATRP, era um valor, portanto era uma franquia, e a franquia, portanto o valor do seguro desceu, mas houve uma contrapartida que não foi bem expressa ou não foi bem comunicada à comunidade, que é, tu pagas menos seguro, mas depois a franquia subiu para 90 €. Isto também não é assim muito esclarecedor, não é? Isto, certeza, se não está, deveria estar o valor da franquia lá. Ok? O valor da franquia tinha que estar lá e tem que estar na informação, quando quer seja da FPA, da ATRP, Acho que está. de montanha, como é que é? O está-me a falhar A Federação de Campismo na Montanha. Exatamente, tem que lá estar. É normal as seguradoras estarem a fazer isto, a aumentar as franquias, foi aquilo que eu falei, porque eles estão a tentar diminuir a sinistralidade. E sabem que como a franquia mais alta vai fazer com que algum tipo de sinistro mais ligeiro não seja ativado. Porque se tu tiveres que pagar, por exemplo, 120 € só para fazer 2 ou 3 sessões de fisioterapia, dizes assim, não vou. Mas isto é a realidade. Nós também, atletas, eu ainda me considero dentro, também somos às vezes um pouquinho responsáveis, porque depois tem uma outra questão também, que é, mais uma vez, as redes sociais apanham tudo. Já aconteceu mais que uma vez, 3, 4, 5, 6 vezes, em que estou a receber no meu e-mail, embora agora já a parte de sinistros, como é muito trabalho, já encaminho para um outro setor, mas já anteriormente era eu que recebia também, que ajudava, despesas, e a ver os atletas no Facebook a competir em provas. Também não é muito correto. Também não é muito correto. Não, percebes? Estão a fazer fisioterapia, já não é fisioterapia, já é trabalho de recuperação pós-prova, porque o quê? Porque tiveram um sinistro ali e estão a aproveitar e a participar em provas e ainda a enviar despesas de tratamento. A fisioterapia. Já na fisioterapia, que normalmente já é recuperação, porque normalmente são clínicas que já são amigas e por aí fora, portanto, isto é falar as coisas como elas são, portanto, eu não estou a nomear nomes, ainda nunca nomeei, e mais que uma coisa, nem sequer nunca participei, porque não é o meu trabalho. Isto aí, as seguradoras têm os seus responsáveis por fazer esse tipo de averiguação. O meu trabalho é sempre defender as pessoas com quem estabeleço os contratos, que são os organizadores. Portanto, e se eu tratar bem os meus atletas, o organizador também vai ficar feliz. Portanto, este é o meu trabalho. Portanto, aquilo que eu vi, achava feio, efetivamente, mas acontece. Portanto, aquilo que estás a dizer que a TRP fez, não é? Portanto, diminuiu o valor, mas aumentou o valor da franquia. Eu não tenho acompanhado a evolução da apólice da ATRP, não tenho acompanhado efetivamente, mas não tinha conhecimento que este ano o valor tinha diminuído e que tinham aumentado o valor da franquia. Bom, o que eu posso dizer é, se tiver devidamente
descrito. Pá, eles fizeram aquilo que lhes foi apresentado também e depois cabe ao atleta decidir fazer a apólice através da ATRP, através da FPA ou através de outra forma. Por exemplo, eu tenho vários clubes que têm a apólice comigo. Portanto, consegui as melhores condições e então eles fizeram a apólice comigo. Pronto. Já que estás a tocar neste assunto, portanto, era para puxá-lo mais à frente, mas já que estás a tocar nesse assunto, vou-te fazer a pergunta. Para nós, atletas que vamos à prova e somos federados, não é? Fazemos o seguro, seja da FPA ou da ITRA ou da ATRP ou da Federação de Campismo, seja qual for, nós estamos assegurados. Vamos a uma prova, a prova também está assegurada. Não há aqui uma redundância de seguros? A prova não devia ficar mais barato para os federados que já têm seguro da sua tutela? Olha, e agora até podemos levantar aquela questão que houve aí a proposta da Federação Portuguesa de Atletismo e por aí fora, que é uma proposta que tem alguns pontos positivos, a forma como quer ser implementada, que é completamente errada, isto na minha opinião, ok? Portanto, por exemplo, vou-te dar um exemplo de como funciona no BTT. No BTT, porque a Federação Portuguesa de Ciclismo consegue facultar isto aos atletas, portanto, eles conseguem verificar quais são os atletas inscritos que já têm seguro de prova. Portanto, os atletas que já têm seguro de prova, os organizadores já não me enviam esses atletas, já me enviam só os atletas que não têm seguro de prova. Mas isto é porque há um trabalho excelente por parte da Federação Portuguesa de Ciclismo. Portanto, eles fazem esse tipo de trabalho. Agora, não me perguntes se efetivamente esses atletas pagam menos ou mais. Aí não sei qual é o valor da inscrição. Efetivamente, penso que pagarão menos. Efetivamente, acho que deverão pagar menos, mas aí já não tenho conhecimento como é que funciona. Nós, no trail, que eu também organizo, como sabes, eu não tenho forma de provar isso, porque na plataforma de inscrições está lá, é federado, sim ou não? Tudo bem, coloca lá. Mas também se eu colocar lá um número de uma apólice que já não está em vigor, se ele foi federado o ano passado, repare, eu vou arriscar isto? Não, eu não vou arriscar. Eu vou pegar na listagem toda e envio-a toda. E enquanto realmente não houver uma entidade que salvaguarde de certeza absoluta que aquele atleta é mesmo federado, só há uma coisa a fazer, é enviar a listagem toda, porque depois alguém pode ter colocado lá que é federado, mas não pagou este ano, uma coisa qualquer, e depois é o organizador que está a organizar o evento com atletas que não fez prova que têm um seguro em vigor. Sim, tens razão. Eu, quando me inscrevo lá na plataforma, aparece se és, por exemplo, se é sócio, se és federado da ATRP ou da FPA. Tem outra ou coisa que nós aqui na TRP, no trail temos, pode ser federado, não é? Pode ser federado, sendo federado, mas tu pode ser sócio e não ser federado. Portanto, depois aqui ainda tem ali números diferentes. Ou colocas o teu número de federado na FPA, não é? Ou colocas o teu número de sócio da ATRP, e aliás, pode ser sócio da ATRP e não ter o seguro da ATRP. E não tens as contas em dia, claro. Estás a entender? Portanto, sim. Isto aqui, para o organizador, eu acho que enquanto não houver forma de alguém lhe autenticar quem é e quem não é, só tem uma coisa a fazer, é enviar a listagem toda. No ciclismo funciona bem e eles enviam só os atletas não federados. Portanto, naquelas provas do Campeonato Nacional em que só podem ir os federados, aí essa prova, essa não era preciso haver lista de inscritos. Posso falar à vontade, foi eu que fiz agora o Carlos Sá no Caramulo e ele não me enviou a listagem essa listagem não me enviou porque, pronto, aí só podiam estar atletas que são federados. Portanto, federados, neste caso ali, nem sei bem, federados ou sim, agora é federados. Tem que ser federados, não é? Mesmo sócios da ATRP, se não forem federados, não podem ir, não é assim? Acho que é isto, não é? Sim, então, exatamente. E ele não me enviou essa listagem. Ok. Então pronto. Procedimento em caso de sinistro. Quais são os passos que a organização deve seguir imediatamente após um acidente para acionar o seguro? Qual é a documentação necessária? Portanto, o que acontece é tem que ser preenchida uma participação de sinistro, okay? Onde tem os dados do tomador e os dados do atleta e uma descrição de como é que aconteceu o acidente. A partir daí enviam para mim,
enviam para mim com o conhecimento do atleta, portanto, é uma participação que nem tem que ser assinada pelo atleta, o tomador é que obrigatoriamente tem que assinar, enviam para mim e a partir daí eu vou abrir o processo de sinistro e articulo com o atleta, portanto, a documentação que é necessária. Pronto, e depois a partir daí é tudo que é necessário, que são relatórios médicos, despesas que são tomadas, prescrições de fisioterapias, prescrições de TACs e por aí fora. Portanto, é um processo muito fácil de fazer. Não tem, aliás, quando estou a falar contigo, há pouco recebi de um evento este fim de semana, quatro sinistros. Não é de trail, mas pronto, foram 4 sinistros, não só evento, mas não é trail. Qual é o prazo para a participação de um sinistro à seguradora em Portugal? Olha, o que diz é 7 dias, mas nós aceitamos com mais. Mas é muito importante que nos primeiros 7 dias o processo entre. Agora, acho que o organizador é que deve colocar no seu regulamento, no meu entender, mais do que 3 dias um sinistro não participado não deve ser aceito. Porque, repara, se alguém se magoou e 3 dias depois, ou 4 dias depois, não apresentou nada, vai apresentar aqui uma semana depois, que é quando voltou a treinar e depois é que aí provocou um entorse, uma situação que não era. Portanto, nós, seguradora, uma semana perfeitamente à vontade e já recebemos com mas muitíssimo mais que isso e foi aceito. Foi aceito porquê? Porque foram situações onde realmente o atleta foi ao hospital e a seguradora provou que sim, é verdade, ele foi ao hospital, acabou por não querer ativar o seguro e agora é que o está a ativar porque a situação não melhorou. Pronto, tudo bem. Uma situação que me apresentei um mês depois e que não foi ao hospital, não foi nada, ou não foi ao médico no dia seguinte ou por aí fora, a seguradora vai declinar, vai dizer, mas magoaste um mês, 15 dias depois e agora estás a dizer que foi naquela prova. Portanto, convém que fique registado, melhor porque já falei muito. O organizador pode nos enviar até uma semana antes, depois a participação. Agora, no meu entender, eles devem colocar no regulamento que a partir de 3 dias, se não for participado nada, também magoa-se como? A menos que seja aquelas situações que é, eu magoei, mas não vou abrir agora, mas vou esperar uma semana. Foi aquilo que falámos. Tudo bem, é diferente do que alguém que não comunicou nada a ninguém, o organizador, foi para casa e depois 4 dias depois disse que se magoou. Se calhar já andou a treinar, já se magoou depois disso. Portanto, mas é uma semaninha para nós. Ok. Nós aqui já tivemos aqui também a falar, que era outro assunto que ia falar já a seguir, tem a ver com a duplicação de coberturas, mas quais são as diferenças e possíveis lacunas entre um seguro federativo e um seguro temporário da prova? Capitais, expulsões, coberturas internacionais, são iguais? Um seguro de uma... Não? Não. Uma pólice anual renovável, portanto, como são as da FPA e por aí fora, portanto, não é um produto meu, portanto, não consigo bem, mas eu penso que já são apólices com acordo com algumas clínicas. É uma questão depois de averiguar, portanto, realmente há acordos, uma apólice que poderá haver acordos, que é sempre uma vantagem para o atleta, portanto. Não sei se já tiveste que ativar alguma vez a tua anual e se realmente pudeste ir a uma clínica com acordo. E, pelo menos noutras federações estão com acordos. Tem clubes, e quando é uma possibilidade de ser do clube, que eu já fui federado, pronto, e quando me magoei, também me magoei, como os outros todos se magoam, já fui a clínicas com acordo. Numa temporária, não há acordos. Não há acordos, portanto, só há um evento que tem acordos, que é o MIUT, efetivamente é um evento à parte e conseguem um acordo aqui com o Hospital Particular da Madeira. Mas todas as outras não têm acordo, portanto, funcionam sempre na modalidade de reembolso, que é uma desvantagem, efetivamente. Tens que andar com o teu dinheiro à frente. Essa é uma diferença muito grande. E, por norma, as apólices anuais também têm cobertura de âmbito mundo internacional. Portanto, a tua apólice, em princípio, também, como eu digo, não conheço as apólices anuais da FPA e por agora já não estou, mas penso que se tu te magoares em Espanha, estás devidamente salvaguardado na mesma. Enquanto que a tua não, porque é uma apólice temporária para aquele dia, para aquele local.
Vou-te fazer a mesma pergunta, Carlos. Sei que já referiste agora aqui que não tens assim grande conhecimento em termos de seguros e não trabalhas com este tipo de serviço de seguros anuais, mas além do seguro, portanto, quais são as vantagens de ser federado? Além de ser seguro, que outras vantagens o seguro federativo pode oferecer aos atletas? Acesso a videoconsultas, apoio psicológico, nutrição, etc. Epá, Pois, não consigo pois, responder, não. exatamente. Agora, repara, vamos analisar se tu tens um acordo, não é? Porque a parte psicológica, não sei, honestamente. Vídeo, acho que está a haver, pode haver um bocadinho de confusão com a questão de saúde e de acidentes pessoais. Agora vou falar da minha experiência enquanto atleta, quer eu enquanto atleta, quer os meus filhos, que também são miúdos que praticam desporto e que já tiveram lesões, até tenho agora um que está lesionado daqui a pouco já há um mês. Não nesta modalidade, mas noutra. Portanto, ele vai à clínica com quem tem o acordo e por aí fora, pronto, e o apoio psicológico é dos fisioterapeutas que lá estão e por aí fora. Vídeo, videoconferência, penso que ou videochamadas, penso que não, honestamente, acho que não. Acho que não, acho que não. Pronto, não é um produto que conheçam, não é? Portanto, e depois repara bem, estamos aqui a falar de uma apólice que pode ser a da FPA, a outra pode ser a da TRP, outra pode ser a de ciclismo, portanto, são apólices são diferentes também, porque cada uma delas pode oferecer diferente também aos atletas, portanto, estar a generalizar não é fácil. Ok. Pronto, para fechar este capítulo, já sabemos que se as organizações conseguirem de forma segura saber quais são os atletas federados que possuem um seguro, essas podem facultar ou podem não adicionar mais despesa na sua organização, não é? Pronto, já vimos isso. Seguros de acidentes pessoais para desportistas. É vantajoso um atleta ter um seguro de acidentes pessoais próprios que cubra a prática desportiva informal e em provas? Que tipo de cobertura adicional se pode oferecer? Portanto, estás a falar de situações pessoais, não é? Acidentes especiais para desportistas. Para desportistas, ok. Se não for federado, porque se for federado já tem. Ok? Sim, se não é federado, sim. Né? Portanto, se não é federado, temos aqui duas possibilidades. Ou tem uma apólice de acidentes pessoais mesmo, que é por 25 euros ou qualquer coisa assim do género por ano, tens uma que te salvaguarda quer o teu treino, quer a tua vida pessoal, escorregas em casa, uma coisa qualquer, e que serve para os treinos. E quando vais à prova, tens o seguro de prova, que é aquela questão que tens o seguro de prova, ou então, mas aí já tens que estar num clube, num grupo de amigos, em que fazes uma apólice de grupo, que é aquela que eu disse, também tenho vários grupos com isto, uma apólice de grupo, aquilo é barato, porque estamos a falar de coisas mesmo muito residuais, e 10 euros por ano, coisa assim do género, que te cobre apenas os treinos e que depois, na prova, tens o seguro de prova mais uma vez. Portanto, agora, uma coisa que é muito importante, que é uma apólice de acidentes pessoais tradicional não cobre acidentes em provas. Muito importante saber isto. Ok? Por isso é que é obrigatório ter o seguro de prova. Eu tenho uma apólice de acidentes pessoais. Eu e toda a minha família, nós temos. Agora, neste momento, já não sou federado em nada. E eu tenho uma apólice, por acaso, é uma apólice que dá para a família toda. Ok? Mas se eu agora for correr dali a uma prova qualquer de trail, não posso ativar esse seguro. Tenho que ativar o seguro de prova. Isto é muito importante, que às vezes isso não existe. Ok? Porque para isso há o tal seguro obrigatório com o seguro de prova. Por isso é que estás aqui, Carlos, para esclarecer essas situações todas, não é? É mesmo isso, portanto, eu também não sabia realmente, e estou aqui a aprender muitas coisas e também espero bem que a nossa comunidade também aprenda, que às vezes falamos aqui de temas que até nem sabemos, falamos aqui à toa portanto, e tu estás a esclarecer aqui pontos mesmo fulcrais. Hum, Em termos de coberturas internacionais, portanto, eu não tenho assim muito conhecimento. Eu, por exemplo, lembro-me da última prova, por exemplo, na travesseira, ou até mesmo na prova que fiz a Valdeirã, eles pediram-me um seguro.
portanto, e o seguro custava 10 euros. Eu, como tinha o seguro da Federação de Campismo, pedi a apólice, e enviei para lá e eles fizeram uma inscrição. Portanto, eles aceitaram aquela apólice. Se eu não tivesse, eles faziam-me, eu tinha pagado 10 euros, percebes? Que era deles. Exatamente, que era a deles. Portanto, aqui em Portugal também devia ser assim, não era? Nós termos um seguro federativo, apresentarmos que estamos inscritos, que temos um seguro ativo naquela apólice, não é? E que está dentro do período, não sei se é um Mas nossas anual. provas que eram nacionais, queres tu dizer? Sim, nas provas nacionais. Deveria, e isso é uma, falámos anteriormente, é uma questão que tem que ser realmente rapidamente resolvida. Reduzia também despesas para a organização. Bastantes mesmo, bastantes despesas que reduzia mesmo, e até porque Aí também trazia uma vantagem muito grande para o atleta e para também pagava a menos, federação. o atleta pagava menos porque deveria haver um desconto, não é? Penso eu, não é? Deveria haver. Isso, voltamos àquele tema que eu toquei um bocadinho no assunto, que é a questão do seguro obrigatório de acordo com a FPA, não é? Quer dizer, qualquer organizador, para ter a prova licenciada, seja através da Associação de Atletismo ou da ATRP, não é? Paga um determinado valor. Portanto, acho que era importante, como realmente, e até para acabar com as provas, que efetivamente que não estão a cumprir com isso que está estipulado, não é? Ou pedir o licenciamento da ATRP ou à Federação ou à Associação de Atletismo da região, não é? Também as associações oferecerem isto. Porque às vezes o que acaba por acontecer é assim, então, mas eu estou a pagar este serviço para quê? Para me lerem o regulamento? Claro. Não é? Para me lerem o regulamento. Portanto, eu agora estou a falar não como agente de seguros, mas como organizador. Portanto, se depois ok, vocês pagam esse serviço aqui, mas nós temos forma de provar os que estão, nem que fossem apenas aqueles que estão na FPA. Portanto, já era uma ajuda. Já era uma ajuda que nós temos. Portanto, eu concordo que sim. Portanto, que efetivamente tem que haver um mecanismo para que os atletas federados não tenham que voltar a pagar o seguro de uma determinada prova. Agora, não podem obrigar também depois o atleta que não é federado a pagar para entrar numa prova 3 euros ao que ele é, porque se custa um euro é pouco, quer dizer. Claro. E depois aí questionamos para quê é que são os 3 euros, pronto. Lá atrás já falaste sobre como assinar um seguro e qual é o prazo de assinar o seguro, mas havia aqui duas perguntas que eu vou ligá-las, em que comprovativos de despesas médicas, relatórios, etc., para o reembolso. E qual é o tempo médio para o reembolso de despesas médicas ou pagamento de indemnizações? O comprovativo basta enviar, porque neste momento já não é obrigatório enviar a documentação original, é digitalizar e enviar-nos os comprovativos, quer de despesas, quer de relatórios, quer de prescrições, do que for. Tempo médio, normalmente, se tudo correr bem, não demora sequer 15 dias, por cada vez que enviam as despesas, até menos às vezes. Enviam as despesas uma semana depois. Se tudo correr bem, situações que não levantem dúvidas por parte da seguradora, vamos apontar para 15 dias. E depois tem uma vantagem também, o atleta não tem que esperar pelas despesas todas, vai enviando, à medida que tem despesas, dá mais trabalho para nós, mas pronto, nós também compreendemos. Portanto, à medida que vai tendo despesas, vai enviando, que é para depois ser reembolsado, não vai esperar pelo bolo todo, não é obrigatório que tal aconteça. Carlos, já estamos aqui a encaminhar-nos aqui para o final da conversa, já temos aqui, mas tem aqui algumas, mas vamos ter que nos encaminhar, só este podcast fica longuíssimo. Mas há aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer, pessoal, isto é, eu ouvi algures, não sei se foi na televisão, se foi em outro podcast, que nós, independentemente de termos ou não um seguro de acidentes pessoais, nós temos sempre um seguro que nos cobra. Houve uma pessoa que se deslocou para o estrangeiro, para os Pirineus, estacionou o seu carro e foi fazer um trekking, uma caminhada. Teve um pequeno entorse e não conseguiu regressar ao carro. Teve que acionar o helicóptero, o resgate, e veio o helicóptero e resgatou-a. Neste sentido, a pessoa era uma pessoa que lidava com seguros. Então ligou para a seguradora do seu carro e perguntou-lhe qual era o hospital que devia dirigir-se.
ou se tinha algum acordo, ou deu a informação de que se ia dirigir para um hospital em Espanha. E o seguro deu o ok, essa pessoa dirigiu-se e teve o seu tratamento hospitalar, não pagou o resgate do helicóptero, nem pagou as despesas hospitalares, mas quem cobriu foi o seguro do carro. Isto é assim. O carro era Pronto, dela. O carro o era carro dessa era, pessoa. o carro era dela, ela estava segura pelo carro. Ora, o que o seguro disse, ou que uma pessoa entendida que disse, foi que todas as pessoas não sabem isto, mas uma pessoa que é possuidora de um seguro automóvel, não segura só o automóvel, mas também o passageiro, o dono do carro. Então vamos começar pelos seguros automóveis. O seguro automóvel tem a responsabilidade civil, ok? E tem os acidentes pessoais. E não estou a falar de normal, não estou a falar de danos próprios, que é o chamado contratores de risco, não é? Portanto, responsabilidade civil, danos sobre terceiros. Acidentes pessoais, há alguma situação que aconteça, ok? No âmbito associado à viatura. Vou dar um exemplo. Tu magoas-te dentro do teu carro, há uma travagem e tu vais ao lado, ou alguém vai ao lado e bate com a cabeça. Não tens que ativar um sinistro, podes ativar apenas os acidentes pessoais daquela apólice. Agora, há alguém que vai para o estrangeiro, não é? Portanto, na sua própria viatura, tem um problema qualquer, e tu dizes que estacionou o carro, vai caminhar, magoa-se na caminhada, e depois ativa o seguro do carro, mas qual seguro é que ativa? A assistência em viagem? A assistência em viagem pode ser ativa e realmente leva a pessoa para um hotel ou para a sua residência habitual, mas para isso tem que haver um problema com a viatura, por isso é que é ativada a assistência em viagem. Olha, é assim, não tenho conhecimento, se realmente isso aí aconteceu, ou que me informem que eu vou ajudar todos os meus clientes, até é escusado então alguém fazer, sempre que vai para a Europa de carro, fazer um seguro de viagem, não é? Porque já tem aqui um seguro na própria viatura, mas eu não tenho conhecimento. Ou é algo que me está a passar a mim e às dezenas de agentes de seguros com quem trabalho completamente ao lado, ou então realmente há aí alguma coisa que não estará bem contada. Também eu não tenho conhecimento que tal aconteça. Agora, diferente seria a pessoa ia, teve uma avaria com a sua viatura e depois, efetivamente, vão buscá-lo, vão levá-lo para Portugal novamente. Tudo bem, isso acontece, tens uma avaria com a tua viatura, o reboque leva-te a viatura para Portugal e tu vais ou de avião ou de táxi ou o que for, vais para a tua residência habitual. Agora, não tem nada a ver com a viatura, magoou-se porque teve um entorse. Não tenho conhecimento mesmo. Não tenho conhecimento. Não estou a dizer que é mentira, mas eu não tenho conhecimento nenhum, nem nunca ouvi falar. Sim, sim. E nem estou a ver o enquadramento, que é diferente. Não estou a ver o enquadramento dentro das coberturas de um seguro automóvel. Pois eu ouvi, já não me lembro onde é que foi, mas fiquei com essa ideia desse caso, dessa história que aconteceu a essa pessoa. Carlos, mais algum assunto que a nossa comunidade do Trail, Sky e por aí, queira saber mais algum tema que tu achas que é importante passar para eles também, em termos de atletas ou organizadores? Quando me fizesse esse convite, por acaso coincidiu aqui com uma situação que tem acontecido, e isto, reparem que eu nem sequer estou a dar o meu contacto a ninguém para me contactar, nem esse objetivo, está bem? E não, é só para chamar um alerta para os organizadores. Andam pelo menos 2 agentes, neste momento, de seguros, a apresentar seguros para provas mal enquadrados. E porque eu estou neste ramo há muitos anos e tenho muitos amigos, aliás, boa parte dos organizadores têm uma relação próxima com eles, e eles receberam, foram 2 que receberam, 3, aliás, 3 que receberam, e-mails a oferecer seguros muito mais baratos que aqueles que eu estava a apresentar. E eu, isto é impossível. Então, o que é que eu fiz? Foi fácil. Fiz-me cliente. Fiz-me cliente e pedi-lhes condições. E as condições estavam mal enquadradas, por sinal com seguradoras com quais eu também trabalho. E eu disse, então, mandei-lhes a pergunta, então, mas isto está discriminado como caminhada e eu quero isto como trail. Mas o caminhada estava em letras pequenas. E a resposta foi, não há problema, está toda a gente salvaguardada. Não, não está salvaguardada. Portanto,
quando pedirem cotações e virem que elas estão muito baratas, peçam por escrito. Isto é uma prova de trail. Os atletas de trail estão salvaguardados. Pronto. Se realmente o agente de seguros disser que sim, se houver algum azar, ele está a assumir ali um risco que ele vai ter que o pagar. Não é a seguradora que o paga. Então, segundo eu percebi, quer dizer, estão a oferecer um seguro para a caminhada, que é mais barata, Dizendo que é trail. para cobrir atletas que vão correr. Atletas que vão correr, exatamente. É uma forma de entrarem no mercado e, portanto, estão a fazer isto aqui. E não é por desconhecimento. É mesmo porque efetivamente querem entrar neste mercado. Pronto, A diferença entre um e outro é assim tão significativo? a caminhada é menos de metade. Ei. A caminhada é menos de metade. Até uma corrida de estrada é muito mais barata que o trail. O trail neste momento está acima de €1 por atleta, quando há pouco tempo, como eu disse, o ano passado estava a fazer atletas de trail a 75 cêntimos, que também efetivamente era um valor muito baixo. Agora já não consigo esse valor, não. Agora tenho que andar sempre a pedir cotação aqui e acolá e a negociar de um lado e do outro, está muito mais complicado para mim, espero que rapidamente isto também estabilize. E a caminhada consegue ser a 51 cêntimos. Portanto, repara bem a diferença que é. A diferença muito grande. Então aqui faz sentido um atleta inscrever-se ou federar-se? Faz mais sentido para ele? Se fizer muitas provas durante um ano, quer dizer, lá está, mas depois tinha que ter vantagens também na Vai organização. ter que pagar na mesma. O objetivo da FPA, como eu disse, tem a sua base que tem lógica. Faça a ideia. Agora, não podem obrigar. Agora, o que eu acho que tem que dar incentivos para que o atleta seja federado. Não é? Isso tem que dar incentivos. E depois, o atleta que eventualmente não quer ser federado na mesma, agora não vai pagar 2,5 €, ou que ele era, que eles pediam, né? Ou 3,5 €, já nem sei bem, por causa de fazer uma prova. Isso não faz qualquer tipo de sentido. Eu dou um exemplo. O grupo que eu sou responsável, que são os Figueiredo Runners, nós temos cerca de 60 corredores. Mas daí só para aí 10 é que estão entre a TRP e a FPA. O resto da malta é malta que gosta de mandar umas corridas de vez em quando. E alguns fazem 2, 3 provas por ano. Como é normal, esse atleta não se vai querer federar. Nem eu, enquanto responsável pela equipa, tinha dinheiro para lhes pagar isto. O que é que iria acabar por acontecer? Iam desaparecer. Portanto, impor nunca foi uma boa política. Portanto, dar condições, para que, e realmente haver condições, por exemplo, facultar o exame médico, porque não ter acordos com clínicas para que o exame médico seja muitíssimo mais barato. Estou a entrar no mundo que já não é no meu mundo da gente, mas de organizador e de atleta, que é para que nós, que também somos responsáveis por alguns grupos, não equipas, grupos, porque os Figueiredo Runners são equipa enquanto associação que estão ligados, mas boa parte deles é um grupo de amigos que gosta de correr de vez em quando, que foi fantástico para a promoção do desporto, porque tirámos dezenas de pessoas que não faziam nada para mandar uma corrida, nem que seja só de 15 dias e treinar, e depois vão correr para aí 3 ou 4 vezes por ano. Portanto, esses atletas não fazem qualquer tipo de estarem federados. Não faz qualquer tipo de estarem federados. E depois também tem uma outra questão também. Tu podes ser federado, por exemplo, em futebol, e és federado em futebol, e nos teus momentos em que tu não fazes atividade de futebol, o estádio mandaram fazer uma corrida, portanto não tens que federar novamente na Federação Portuguesa de Atletismo. Portanto, tu vais, fazes a tua prova, pagas a tua inscrição e ponto. Está resolvido o problema. Portanto, é uma questão que a FPA tem que, e acho que vai resolver para um bom caminho. A abordagem não foi boa, foi um impacto muito forte, as pessoas entraram todas em pânico, mas acho que se vai resolver bem. Portanto, e a pergunta que me fizeste, qual foi? Já me perdi. Não, mas está respondida, foi mesmo essa. Não, aqui também o objetivo, seja de qual federação for a associação, é mesmo a promoção do desporto e não a exclusão, estás a perceber? E facultar. Isso iria excluir muita gente. Aliás, eu acho que não ia trazer ninguém. E nós somos os dois profissionais da área do desporto, não é? Quer dizer, e eu meti-me, portanto, isto é uma outra atividade, claro, que também me dá os meus rendimentos, mas não é a minha atividade principal, e enquanto agente, promotor do desporto, como eu sou, isto foi uma medida que para mim, que foi uma facada, eu ando a trabalhar com crianças a incutir-lhes o hábito desportivo,
Muitos deles não vão ser federados de coisa nenhuma. Eu só quero é que eles vão correr ao fim de semana e quando há uma provazinha qualquer, que vão lá, paguem a sua inscrição e pronto. Agora, estás obrigados a ser federados, claro. Eu acredito que Tem uma uma primeira falha, abordagem. sim, mas foi uma falha de comunicação, porque se isto fosse explicado de forma muito mais pormenorizada e qual era a intenção disto, acho que as pessoas iam entender. Agora, os moldes como isto veio à praça pública, quer dizer, e depois ninguém Não veio é só que esclarecer. foi a praça pública, é realmente como queria ser implementado. Portanto, Sim. também é mais que isso, é a forma como queria ser implementado. E tive a discussão com grandes amigos, pessoas importantes até, que eu estou aqui na Madeira, pronto, já estão muitos anos, estou muito ligado e também estou ligado ao atletismo, já tenho atletas nacionais que já me passaram pelas mãos que os treinei e por aí fora, pá, e tenho uma boa relação com muita gente aqui e tivemos, porque não pode, de forma alguma isto pode avançar desta maneira. Pronto, mas pronto, é um outro assunto. Carlos, além deste conselho que tu deste aos organizadores, tens também algum conselho para dar aos atletas de trail running, sobre este tema dos seguros? Sobre temas seguros, pronto, tenham cuidado, façam um bom trabalho de preparação em casa. Quanto mais nos prepararmos, menos acidentes temos. Isto não há dúvida nenhuma, e o trail é uma modalidade que efetivamente implica muito mais do que correr. Tem que haver fortalecimento muscular, tem que haver todo esse trabalho, que é por causa de nós termos um corpo que nos permita um impacto diferente, que é o impacto da estrada. Portanto, é esse o atleta o conselho que eu dou aos atletas. Não vão a uma prova sem se prepararem devidamente bem no terreno, e o terreno é o trilho. Não é? Claro. Carlos, chegamos ao fim, de mais um episódio do Tu e o Trilho. Muito obrigado. E não poderíamos estar mais gratos pela tua presença e pela toda esta informação valiosa que partilhaste connosco. O nosso objetivo com esta entrevista, com este diálogo que nós tivemos aqui, era precisamente que a comunidade ficasse o mais elucidado possível sobre os diversos aspectos na área dos seguros, um tema que é muitas vezes complexo, mas absolutamente crucial para a segurança e tranquilidade de todos os envolvidos no trail running. A tua experiência e clareza foram fundamentais para desmistificar muitas destas questões. Acreditamos que este episódio foi e será uma ferramenta de grande utilidade para os atletas e organizadores, ajudando a promover a prática mais informada e segura. Carlos, muito obrigado por este tempo, pela tua partilha. Foi um prazer ter-te conhecido e espero que quando eu vá à Madeira possamos tomar aí uma bela poncha, os dois. Na Ponchinha ou então lá nos Figueiros, lá te espero, 3 de agosto. Está bem. Provavelmente será antes nos Espigueiros, exatamente. Ok, está bem, ok. E a todos os nossos ouvintes, esperamos que tenham aproveitado ao máximo esta conversa e que se sintam agora mais confiantes e esclarecidos. Carlos, últimas palavras. Já tinhas ouvido falar aqui do Tu e o Trilho ou não? Já tinha ouvido. Aliás, nós eu já tínhamos falado de outros assuntos há uns anos Sim, atrás, não é? sim. Mas não sabia que eras tu que realmente que desenvolvias este podcast. Já tinha ouvido falar, sim senhor. Não vou ser mentiroso, porque eu tenho uma vida mesmo muito difícil. Nunca tinha acompanhado, mas já tinha ouvido falar, sim senhor. E agora vou passar a acompanhar, que também é importante, que é para me informar de outras temáticas, porque não é a área de seguros que me vai fazer acompanhar, mas sim, enquanto alguém que realmente organiza uma prova por a qual sou extremamente apaixonado, que é efetivamente, porque senão não estaria a 1000 km de distância a organizar ano após ano aquela prova. O grupo dos Figueiros Runners, que para mim é fantástico ter ajudado ou ter criado mesmo aquele grupo, agora apesar de tudo agora estou mais longe, infelizmente eles já têm a sua própria dinâmica também, ainda bem para eles, e agradecer-te porque explicar esta questão da área de seguros é importante para que não haja dúvidas e para que toda a gente saiba com aquilo que realmente pode contar. E não é só coisas boas, como eu expliquei aqui. Portanto, estar muito bem informado de como é que as coisas funcionam, que é por causa depois de não haver surpresas desagradáveis, nem para atletas, nem para organizadores. Ok.
Carlos, fica só mais um bocadinho, deixa-me só aqui finalizar aqui o episódio, pedir aqui lá em casa que assinem o canal, do Tio Trilho no YouTube, é só clicar em baixo para seguir e também ativar o sininho, também nos seguir nas redes sociais, porque temas como estes e outros temas que nós vamos trazer aqui ao canal, é importante vocês também estarem a par de todas as novidades. Portanto, vemo-nos nos trilhos. Carlos, um abraço. Um abraço, obrigado. Desde já.